Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? Então a gente vai aqui para uma análise referente a compressor, nesse caso especificamente voltado à parte de pressão absoluta, né? Então aqui a gente tem um ciclo de um compressor, né, que aspira um volume de 45 metros cúbicos de ar, né? Então nesse ciclo de compressão ele diminui esse volume para 10 metros cúbicos, né? Então alterar aqui está 10 metros quadrados, altera para 10 metros cúbicos. A temperatura inicial 22 graus Celsius. No ciclo de compressão essa temperatura aumenta, vai para 120 graus Celsius, né? Então basicamente o que a gente tem? 45 metros cúbicos para 22 graus Celsius. 10 metros cúbicos, né, ou seja, o ciclo sendo comprimido, ele passa ali para a temperatura de 120 graus Celsius. Né? E aí, nesse caso, considerando, né, um ciclo de entrada com uma pressão inicial de 5 bar, né, a gente precisa indicar, né, qual seria a pressão absoluta final. Né? Então a gente teria 5 bar de pressão para o volume de 45 metros cúbicos, da mesma forma que a gente teria para essa pressão de 5 bar ali 22 graus Celsius. O sistema ele comprime para 10 metros cúbicos, a temperatura aumenta e agora a gente quer saber qual seria a pressão final. Né? Então nesse caso aí a gente pode fazer o cálculo, né, dessa temperatura absoluta, né, já que a gente tem uma relação aí proporcional. Nesse caso, para a gente encontrar a pressão absoluta 2, né, que seria a pressão absoluta final, vou colocar aqui pressão absoluta 2, vai ser igual justamente a o produto, né, da multiplicação da pressão absoluta 1, né, multiplicado pelo volume 1, né, o volume 1 aspirado, multiplicado pela temperatura 2. Né, pela temperatura 2. Vou colocar aqui 120 graus Celsius. Vamos colocar aqui temperatura 2. Temperatura 2 dividido pela temperatura 1 e multiplicado pelo volume 2. Né? Seria essa ação aí proporcional para a gente poder fazer o cálculo. E é o que acontece, tem só um detalhe. A temperatura ela tem que ser convertida. Né? Ela não pode estar em graus Celsius, ela tem que estar em Kelvin. E aí no caso é simples para converter, né? Então vou colocar aqui em cima, né, para converter a temperatura, né, a primeira que é de 22 graus Celsius para Kelvin, vai ser só somar 220 mais, desculpa, 220 não, 22 mais 273, né, que aí já sai a conversão direto. Né? Então 273 mais 22 vai dar igual a 295 Kelvin. Né? E a segunda temperatura, que é 120 graus Celsius, né? Mesmo processo, somar com 273. Vou até copiar aqui. Então aqui a gente vai ter 120 somado com 273. 120 mais 273 vai dar igual a 393 Kelvin. 393 Kelvin. Pronto. Então agora eu já posso substituir direto na fórmula. Pressão absoluta 1 na unidade de bar, né, ela já está ali com 5 bar. Eu não vou colocar a unidade aqui, né, para não ficar muito extenso, mas entenda aí que é a pressão 5 bar. O volume 1 é 45 metros cúbicos, né, nessa unidade mesmo, metros cúbicos. E a temperatura 2, que é em Kelvin, né, a temperatura 2, que nesse caso aí é a temperatura final aí do ciclo de compressão, que seria 393 Kelvin, dividido pela temperatura 1, 296, multiplicado ali pelo volume 2, né, que aí no caso a compressão sai de 45 metros para 10 metros cúbicos. Né? Então aí é só fazer o cálculo, né, referente a esses valores. Então a gente vai ter 5 multiplicado por 45 multiplicado por 393, né, vai dar 88.425 dividido por 296 multiplicado por 10, que vai dar 2.960
E aí é só dividir 88.425 dividido por 2.960, que a gente vai encontrar aí aproximadamente 30 bar, né? Deu 29,87, né? 29,87 bar. Então, quando o ciclo ele executa, né, essa base aqui de compressão saindo de 45 metros cúbicos para 10 metros cúbicos, né, e partindo dessa temperatura inicial e dessa pressão inicial, atingindo 120 graus Celsius, ele vai atingir a pressão aí de quase 30 bar, né? Seria aí a pressão absoluta 2, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!